Então, hoje eu vou fazer uma live super interessante, né? De um tema muito, muito, muito atual. E, e eu convidei justamente o Fábio, que é um brasileiro que mora na Espanha. Fábio Cruz é uma referência hoje, já diria mundial, principalmente no Brasil, que ele é brasileiro da Bahia, da terra boa da Bahia, né? Tem muitos amigos baianos. E com 27 anos ele foi lá para a Espanha estudar e ficou por lá, fez o mestrado dele por lá e ficou num dos maiores centros de reprodução humana do mundo, que é conhecido por ter no grande número de clínicas, até aqui no Brasil, em Salvador, tem uma clínica também que é filiada a eles lá do IVE. Por coincidência, um dos donos, que é o Ramui, que é um dos donos, né? O Pepe. Quando eu fui para a Califórnia em 1988, 89, ele estava de fellow lá na Califórnia, estava estudando, ele estava terminando o fellow dele, que deve ter terminado lá para 89, 90, por aí que ele deve ter terminado. Então, nessa época, eu fui para lá e ele ficou na Orange County e eu fui para outro lugar, né? E depois ele foi para a Espanha e cresceu gigantescamente. Ele ficou uma coisa absurdamente grande, com uma capacidade impressionante que ele tem de fazer negócio, né? Fez a parte científica muito forte também e fez um monte de filhotinhos pelo mundo, né? Filhotinhos, literalmente, e também discípulos que hoje são referências também já aos seus discípulos, né? Então, isso é o IVE, né? E aí, por eles estarem na nossa frente, em termos de, vamos dizer, tecnologia, meio par a par, mas também estão na frente de uma coisa que não é muito boa também, porque na Covid, né? É porque começou para aqueles lados, então acabou que eles estão na frente em termos de algumas semanas à frente de gravidade. Eles já passaram pelo que já está passando agora. Então eu chamei o Fábio para falar sobre isso, né? O que nos espera ainda e como que eles estão planejando sair dessa fase, né? O que está acontecendo agora com as pacientes inférteis, como que eles estão orientando, como que eles estão pensando em retomar, porque hoje tem muita paciente infértil que deve estar angustiada no Brasil e no mundo, né? Porque em todos os lugares a transferência está proibida, né? Então, por mim, não se diria proibido, não é por lei, mas não está recomendado que se faça, né? Então, queria então apresentar, já apresentei você, fala um pouquinho de você, fica à vontade. Primeira coisa que você poderia falar para a gente, essa questão de se produz alguma coisa, algum defeito, algum problema nos óvulos espermatozoide, daí a gente vai conversando daí para frente. Maravilha, Vamos Jota. lá, Bom, Fabião. agradecer de estar participando daqui, conversando, voltando a conversar com as pessoas do meu país, da minha terra. É sempre uma grande satisfação voltar a conversar com a gente. E, por coincidência, você falando das datas, no ano seguinte que o Pepe voltou, abriu o IVE, tanto é que está completando 30 anos esse ano, né? São 30 anos da clínica, e foi logo que você conheceu ele, logo no ano seguinte, né? Que já fez, Uhum. já tem muito tempo já, eu já tenho 13 anos aqui, e ele já, mas a clínica tem mais tempo também, bastante mais. Então, aqui, a situação na Espanha, ela é mais grave, tirando os Estados Unidos, porque é incomparável o número de casos que ele tem. A Espanha, até o dia de hoje, tem o maior número de casos do mundo. Já não é o país, já não é o segundo, sempre desprezando os Estados Unidos, que tem o maior número de óbitos. Olha só, a França já passou, não, a França não passou, o Reino Unido já passou, e a Itália sempre esteve na frente. E a França vai passar daqui a 2 dias. Mas a Espanha está experimentando um efeito agora de redução de casos gradual. A curva de subida é assim e a descida ela é discretamente para baixo. Não é uma coisa, não é uma desaceleração violenta. E, bom, hoje não estamos aqui para falar de epidemiologia, mas sempre bom ter uma ideia de que na Espanha, como começou mais cedo, como se fechou mais cedo, está podendo respirar um pouquinho mais agora. Agora, esse respiro que você vai ter aqui vai ser passar de uma fase de confinamento absoluto para uma fase que eles chamam de contenção. Então, a gente vai deixar de estar confinado em casa para sair só para comprar comida e para ser atendido por uma urgência médica, para poder fazer outras coisas também com responsabilidade. Eu acho que a chave está aí, e foi essa modificação nas leis locais que permitiram que as clínicas de reprodução assistida voltassem a funcionar na segunda-feira agora. Na segunda-feira, essa última segunda-feira, há 4 dias atrás, eu trabalhei
fui sorteado para ser o primeiro a trabalhar da clínica. Trabalhei pela primeira vez. Estamos trabalhando de forma muito... Somos 20 médicos, mas 12 que temos consultório próprio. Os outros são fellows, cirurgiões que não têm seu próprio consultório. Dos 12 que passam consultório, a gente estava passando consultório um por dia, depois vai começar a ter 2 por dia, 3 por dia, e vai aumentando de forma gradual e responsável a atividade da gente, para que a gente não tenha esse aglomerado de pacientes também. E tudo surgiu de várias reclamações que a Sociedade Espanhola, que a Sociedade Europeia de Reprodução Assistida, que é o ESHRE, reclamando com as autoridades de que a nossa atividade não parece ser uma atividade de maior risco para o paciente. As pacientes grávidas não parecem ser um alvo especialmente mais vulnerável para o COVID, e nunca foi demonstrado em nenhum estudo dos que foram feitos até hoje que pode passar o vírus através dos óvulos ou do sêmen. Tem um estudo chinês que aventa a possibilidade de estar dentro do líquido seminal, mas é inconclusivo. Então, tudo que a gente tem até hoje, que é muito pouco, olha só, a gente tem o quê? Um mês de publicações, um mês e meio de publicações científicas, é muito jovem. Mas o que parece é que não implica e não afeta a concepção e não afeta a saúde dos bebês. É claro que pelo tempo de pandemia, pelo tempo que existe e que a gente pôde diagnosticar essa doença, não temos pessoas que engravidaram tendo o vírus que tiveram o parto já. Tem que passar 9 meses de tudo isso. Temos pessoas que pariram com o vírus e os bebês nasceram saudáveis. Mas não temos pessoas que engravidaram tendo o vírus para saber como é que foi a formação desse bebê. Se a gente extrapolar para vírus semelhantes e para infecções semelhantes, não deveria trazer nenhum problema. E com base a tudo isso, as autoridades internacionais, incluindo a Sociedade Europeia de Reprodução Assistida, a americana e a espanhola, no caso daqui da Espanha, todas elas autorizaram que as clínicas voltassem a fazer as suas atividades habituais com muita responsabilidade e explicando aos pacientes da limitação que tem na ciência. E, enfim, recomendou-se que as transferências ficassem para um segundo momento, porém não são proibidas. Pelo Quais menos... são as primeiras pacientes, hein, Fábio? Quais são as primeiras pacientes que serão atendidas? São as pacientes oncológicas? Depois tem quais são as pacientes que vão ser permitidas fazer algum tratamento? Ou vão ser todas as pacientes? Teoricamente, as pacientes oncológicas nunca foram proibidas. A gente teve nessas 7 semanas de confinamento que a gente teve aqui, a clínica funcionou em esquema de urgência. A gente ia para atender as grávidas, que já estavam grávidas e que precisavam de um controle especial. Não a grávida saudável, não, mas a grávida que estava sangrando, que tinha dor, que tinha alguma dificuldade. E tivemos 3 pacientes oncológicas. 3 pacientes em um mês e meio, bem pouco. Mas para essas 3 pacientes continuamos ativos. E teve algum movimento mínimo. Agora, continua sendo paciente oncológica também, mas aquelas pacientes com uma baixa reserva ovariana, aquelas pacientes com uma idade avançada, 40 anos ou mais, elas são a primeira linha de pacientes que vão voltar aos tratamentos, que vão ser convidadas a retomar o tratamento, a reiniciar. E é o que realmente quem mais vai sofrer com a espera, com o tempo, são as pacientes que vão perder óvulos com o passar do tempo. Todo mundo perde, mas quem está já no final dessa perda é uma perda mais aguda. Vocês chegaram a estipular a definição de baixa reserva? Colocaram um número ou deixou mais em aberto, assim, baixa reserva? Colocaram um número, menos de que tanto, alguma coisa assim, não? Nem sequer os maiores cientistas do mundo conseguiram uma definição boa para baixa resposta. Uhum. Nem o critério de Bolonha, nem o critério de Poseidon, nenhum deles é atual. O que a gente faz de forma baseado no bom senso e na indicação médica. Então, se tem uma paciente que tem uma resposta baixa, de que a última FIV conseguiu menos de 5 óvulos, já é uma paciente que a gente conta com baixa resposta, um antimileriano medido em nanogramos abaixo de 1, a gente já considera como uma paciente com a resposta mais baixa. E toda aquela paciente que tenha mais de 40 anos, mesmo ela tendo uma resposta moderada, ela poderia sofrer uma queda de resposta abrupta em poucos meses. Então, ela também é candidata para voltar mais cedo. Não estamos colocando critérios muito fechados para fazer essa escolha de quem vai começar ou quem não vai começar, para poder dar margem a essa flexibilidade. Não ter toda paciente
que tem 40 anos, que vai ser mais grave. Algumas estão em melhores prognósticos do que outras. E em termos de transferir embriões, tá? Agora não está sendo recomendado. Quando que você acha que vai ser recomendado? Quais são os critérios que você imagina que vai acontecer? Aqui Ou quando? já se liberou transferência embrionária. A gente já está vendo que na sociedade existe menos risco de contágio, está previsto para que o estado de confinamento acabe em menos de 10 dias. Então, a gente já começa a pensar em transferência embrionária. Claro que não vamos transferir ninguém até acabar o confinamento. Só que para a gente transferir o embrião, precisamos de aproximadamente 2 semanas de preparação. Então, algumas pacientes já estão querendo começar a sua preparação e a semana que vem eu já começarei preparações para pensar em transferir o embrião. Essas pacientes vão ser instruídas de forma exaustiva para entender que hoje, o conhecimento que a gente tem hoje, o que a ciência pôde ver até hoje, não vê nenhum problema, mas o dia de amanhã poderia surgir alguma evidência diferente, nova. Essas pacientes vão ser instruídas a ter um comportamento que todo mundo deveria ter, mas especialmente elas, um comportamento mais precavido, evitando comportamentos de risco para a exposição ao vírus. Elas vão ter que ler e consentir, com consentimento prévio informado, de que tudo, enfim, não parece que vai acontecer nada, mas assumimos todos juntos, em equipe, os riscos possíveis de alguma coisa. São riscos teóricos, eu acredito pessoalmente, mas temos que estar, a equipe e o paciente, conscientes de que poderia acontecer alguma coisa. Na prática, poucas pacientes vão transferir agora, a maioria vão estar fazendo suas estimulações ovarianas, suas captações de óvulos, suas fecundações in vitro, para transferir provavelmente em junho. Mas Você acha. existe... Pode Desculpa. continuar, desculpa. Não, só que existem poucas que vão acabar transferindo, mas a maioria não. Você acha que as pacientes vão tender a congelar mais óvulo ou mais embrião mesmo nas casadas? O que você acha que vai acontecer? Olha, eu, assim, do ponto de vista é, embriólogo, já, dos embriões, o embrião é uma estrutura muito mais sólida, ele resiste melhor à vitrificação, ele tem uma capacidade melhor de congelar e descongelar e perder menos qualidade, perder praticamente nada de qualidade. É claro que hoje em dia conseguimos muito boas taxas de congelação de óvulos, 90%, 96%, dependendo do mês, mas com embriões é 98%, 99%. Ou seja, é mais garantido congelar o embrião se estiverem realmente um casal estável e que vai ter o filho junto, não agora, mas daqui a 2, 3, 4 meses, é preferível congelar o embrião. Além do que, se eu congelar 10 óvulos, eu não sei quantos embriões bons eu vou ter. Se eu congelar 2 embriões, eu sei exatamente o que eu tenho nas minhas mãos. 10 óvulos podem ser 8 embriões bons ou pode ser nenhum. Depende da qualidade que eles tenham. E a nossa filosofia sempre é pró congelar embriões quando sabemos que vai acontecer. Claro que uma pessoa jovem que não tem parceiro não tem por que congelar com o sêmen do banco só por congelar o embrião. Mas já um casal constituído, preferimos o embrião. Eu sei que é uma pergunta mais avançada, porque tem gente que não entende disso, mas geralmente vocês preferem congelar no terceiro dia ou em blastocisto? Congelamos em blastocisto de sempre. Evitamos o blastocisto que já fez o hatching. Evitamos um Uhum. pouco. Se a gente tenta fazer a congelação no momento de expansão, quando ele está expandido, ou pré-hatching. Mas não quando ele já abriu, porque poderia introduzir um pouco do meio que se usa para fazer a congelação dentro do embrião, e isso diminui 8%, que não é nada, mas diminui 8% a taxa de sobrevivência. Então, a gente Desculpa, eu prefere fiz congelar o cisto. Desculpa, eu fiz essa pergunta, né? Porque eu estou vendo que tem vários médicos entrando aqui, como a gente imaginava, né? Que isso aqui foi feito para os pacientes, né? Para as pessoas saberem que isso está acontecendo no Brasil, aconteceu na Espanha e mais ou menos a conduta médica é mais ou menos a mesma coisa. Hoje, com o mundo globalizado, a gente acaba entre aspas, imitando o outro, então não tem muita diferença, né? Então, por isso que é interessante a gente conversar com quem não tem conflito de interesse. Não é o governo falando, né? É a gente de médico para médico falando sobre assuntos médicos. Aqui a gente não está para falar o que está certo e está errado em termos de política de saúde. Aqui a gente está falando da reprodução humana simplesmente, vamos dizer assim, né? E que medidas de segurança que vocês estão tomando, o que vocês estão fazendo assim para evitar
qualquer tipo de complicação para paciente, para os colaboradores e para os Pois médicos? são muitas. A primeira eu acabei já falando sem querer, que é o Hum. fato de que está aumentando a atividade de forma muito gradual. Ou seja, em vez de ter muitos médicos fazendo consultório ao mesmo tempo, o que lotaria a clínica tem um espaço grande. Mas, na segunda-feira, quando eu fui, por exemplo, algumas pacientes chegaram a pensar que a clínica tivesse aberta só para elas. Falei assim, doutor, não tem ninguém na sala de espera. O que está acontecendo aqui? Eu falei, olha, a gente está marcando o paciente a cada meia hora. Eu demoro contigo aqui para fazer uma foliculometria 15 minutos, mas a gente marca a cada meia hora para que, se possível, vocês não se cruzem com o paciente que acabou de sair e com o que está chegando. Quando dois médicos passarem consultas ao mesmo tempo, um vai passar no primeiro andar, o outro passa no térreo. Quando forem três médicos, um vai passar na ponta da clínica e outro na outra. Temos 4 salas de espera. Distribuiremos os pacientes em diferentes salas de espera. Tiramos sofás, agora só tem poltronas individuais. Recomendamos, eu sou um defensor dos maridos, recomendamos que as pacientes venham sozinhas, sem os seus maridos, sempre que for necessária, sempre que for possível, desculpa. É claro que para uma primeira consulta, para tomar decisões, para poder decidir o que vai fazer depois de um aborto, depois de alguma coisa mais importante, o casal tem que estar unido. Mas se for fazer um simples controle de procedimento para ver se está crescendo bem os folículos e daqui a 2 dias nos vemos, preferimos que a paciente venha sozinha para evitar uma pessoa a mais dentro da clínica. Já passamos por cima já de o que é óbvio que seria o uso de máscara, uso de luvas, uso de tudo o que é necessário. Fazemos um exagero, que eu classifico como um exagero, mas a paciente tem que tirar a máscara dela e guardar e colocar uma máscara proporcionada pela clínica para entrar na clínica e ter uma máscara nova e não trazer coisas de fora. E tanto as pacientes como o pessoal da clínica vai ter controles rigorosos de segurança em hábitos, em condutas e em exames. E em a parte sorológica também. Então, todos Então, nós já fizemos na hum, clínica os exames para... Eu dei negativo para as duas coisas, eu não tenho, nem tive. Uma pena, se eu já tivesse tido, eu estaria imune hoje, mas eu não tenho, nem tive. E todo mundo também tive um médico, um colega médico que teve. Que teve não, assim, ele não soube que teve, deu positivo e ele foi assintomático. hum. O, então, os médicos e colaboradores estão fazendo exame e as pacientes, que tipo de exame que vocês estão pedindo, exigindo, ou o que for? O Ou não é protocolo da gente é um obrigatório? protocolo que excedeu, ele, assim, por lei, não existe lei sobre isso. Veja bem, a lei não existiu, ainda não foi constituída. O órgão máximo, que é o ESHRE, que é a Sociedade Europeia de Reprodução Humana, ele prega que se o paciente ele é assintomático, ele não precisa fazer exames e o paciente sintomático tem que fazer. Nós preferimos ir mais adiante do que isso. Todos os pacientes vão fazer IgM e IgG no início do tratamento. Não vai fazer agora para começar daqui a 3 meses. Vai fazer quando está começando, ou seja, veio o clássico de que o paciente veio com a menstruação para começar uma estimulação ovariana. O paciente que veio na fase lútea para poder fazer uma preparação, um priming para começar. No primeiro contato que a gente tem com o paciente, a gente faz, no caso a gente faz na casa mesmo, a gente faz e tem 24 horas o resultado, e vai fazer IgM e IgG. Se o paciente der negativo para as duas coisas como eu, e para o paciente que está ouvindo agora, que não sabe o que é IgM e IgG, são 2 imunoglobulinas que dizem uma que você está infectado agora, outra que você já teve infectado e, portanto, agora você está imune e já não pega mais. Então, se o paciente der negativo para as duas coisas, ele continua vulnerável. Então, esse paciente, na hora de chegar perto de colocar o embrião, vai ser repetido o exame, só que dessa vez vai ser o PCR, que ele é mais, digamos, fidedigno e é mais importante para o momento de gerar a gravidez. Você Vai teria efetuar. as datas, assim, quanto tempo antes que você faria a sorologia, IgM-IgG? Ou chegou, você já pede, mas não Chegou, teria uma assim, data, o assim? protocolo nosso é para começar, o protocolo é começar antes do início do tratamento. Se é uma estimulação ovariana, antes de começar o injetável. Se é uma preparação endometrial para transferir embrião congelado, antes de começar o estrógeno. Se é para poder uma inseminação, antes de começar a injetável, também a mesma coisa. Antes de começar, para aquele paciente que mora em outro estado e que vem para você para poder começar com a menstruação no primeiro dia, você não, às vezes não tem como fazer antes de.
Por isso que a gente começou a desenvolver o exame aqui dentro da própria clínica para ter o resultado. Em breve a gente vai ter no mesmo dia. Por enquanto, são 24 horas. Mas para aquele paciente que chegue, já faça e já começa. O pior que poderia acontecer é o paciente chegar e começar hoje e amanhã ligar para cancelar porque ele deu um IgM positivo. Mas não deveria ser o caso. Então, a gente faz no início do procedimento e nos últimos 5 dias, até 5 dias precedendo o dia de fazer ou a transferência embrionária ou a punção ovariana, que é o procedimento ápice do tratamento. 5 dias antes, a gente no máximo 5 dias antes, fazemos o PCR, que a gente também faz na casa e também fica em 24 horas. E se der positivo, vocês vão para captação ou cancela? Cancela. Infelizmente, cancela. É o protocolo e foi criado para isso. Se fosse fazer para não respeitar o resultado, realmente não deveríamos fazê-lo. Vai haver conflitos. O protocolo da Ashley foi mais sucinto. Foi mais, talvez foi mais inteligente também, porque ele disse que se o paciente é assintomático, ele pode ir adiante e não vai testar. Então, o paciente assintomático que deu um PCR positivo, por que eu estou cancelando ele? É uma medida de segurança extrema para que a gente possa realmente liberar o paciente de fazer o tratamento tranquilos. Nós, os pacientes e as autoridades, preferimos um protocolo mais exagerado. Não pregamos que seja o melhor protocolo e que seja necessário chegar a esse extremo para todo mundo. Mas é o que estamos fazendo. De repente, daqui a 3 meses a gente conversa e a gente já flexibilizou mais. Mas a proposta inicial nossa é essa. Uma coisa que as pacientes estranham, né, quando vai numa clínica de reprodução humana, é que tem que assinar um monte de documento, contrato, né? Aqui no Brasil não tinha essa cultura, né, de assinar contrato. Vai numa clínica, assina contrato. Mas reprodução humana é muito comum assinar isso, né? Sim. E como que vocês fizeram com essa questão agora, né? Você tem que deixar bem avisado, né? Exatamente. Como vocês têm lidado com isso? Existe um novo documento, um novo consentimento informado que explica os riscos específicos de estar fazendo um tratamento na era do Covid. Que, na verdade, são um documento que eu classificaria do ponto de vista educativo para o paciente e para, se quiser polemizar um pouco, do ponto de vista também legal, para que o paciente esteja documentado que ele foi avisado de tudo. Porque avisamos sempre. Informar o paciente, eu acho que eu posso generalizar essa conduta para você, para todos os colegas que estão ouvindo, com certeza todos nós explicamos para os pacientes todos os detalhes de forma detalhada e completa. Mas, às vezes, o paciente não reteve toda a informação, às vezes não tudo. Então, ter um documento por escrito que ele leu, que ele assinou, que ele levou para casa uma cópia, reforça aquilo. O documento não é eu lavo minhas mãos porque você assinou isso. Pelo contrário, o documento ele é mais informativo, ele é mais dando conselhos de como se cuidar para que não tenha nenhum problema. Muito bem. Tem uma paciente perguntando, talvez seja que queira passar em consulta com você, né? Ela está falando, e as consultas online vão continuar depois dessa fase? Porque aqui no Brasil, a gente está liberado a fazer consulta online enquanto a pandemia durar. E vocês aí, depois da pandemia, vai continuar? Como que ficou essa questão? Eu faço consulta online há pelo menos 4 ou 5 anos. Já é uma prática normal. Eu já faço isso há muito tempo porque tenho pacientes de fora. Eu estou bem orgulhoso, na verdade, de ter iniciado eu, aqui no IVE, a fazer consultas por videoconferência. Por e-mail e por telefone sempre foi feito também há muitos anos, com pacientes de países vizinhos, Itália, França, Alemanha. Mas fazer uma videoconferência, fazer um cara a cara, transportar essa relação médico-paciente presencial para uma videoconferência, eu comecei, eu diria que há 4 anos atrás, mais ou menos, que foi quando começou a vir paciente do Brasil para cá de uma maneira mais forte, né? Antes era esporádico e hoje em dia já é uma coisa mais comum. E não só do Brasil, de lugares até hoje, por exemplo, hoje não, foi ontem isso. Hoje só tive 2 pacientes hoje por videoconferência, que uma foi da Irlanda e outra daqui mesmo da Espanha. Mas ontem eu vi pacientes do Canadá, vi 2 do Brasil, uma de São Paulo, de Campinas, e uma paciente de Hong Kong, que não sei como é que está pensando em tratamento, porque lá foi quando começou tudo. Mas isso já é uma prática muito comum e não só vai perdurar, como vai fazer parte da nossa vida.
fazer parte do nosso portfólio de que uma paciente, de repente, local, o que é uma paciente local? Poxa, a Espanha é nada, a Espanha é menor do que a Bahia. Então, uma paciente que mora em outro estado aqui, para mim não é nada. Eu chego a desprezar quando o paciente se chateia. Ah, eu tenho que dirigir 2 horas. 2 horas não é nada. 2 horas a gente vai para a praia no Brasil. Mas É. essas pacientes que têm que se diferenciar, bom, vocês que estão em São Paulo e que recebem pacientes do Brasil inteiro, com certeza vai se remodular a maneira de ver o paciente e vai É, dar uma atenção para momentos que o paciente não precise estar contigo cara a cara, fazer essa consulta. Toda É, a é preparação. interessante, né? O que você falou, hoje de manhã atendi umas consultas, também veio uma paciente que está na França, né, perto de Luxemburgo, que eu consultei, e outra paciente de Uruarama, aqui no Paraná, e outra que mora na China também, né? E acabou tendo que precisar voltar, não deu para voltar, e está por aqui, né? Então, hoje, realmente, acontece isso, e até, de certa maneira, uma facilidade do paciente, mas aqui eu não sei se depois da pandemia se vai continuar essa questão de poder atender, fazer online, mas que Seria, realmente ajuda muito a paciente, né? eu, Porque eu acho é, que é muito benéfico. Não sei como vai ficar depois dessa pandemia. Realmente vai ser uma coisa que, na minha opinião, poderia até, com certa limitação, talvez, né? Poderia continuar. entendeu? Eu torço para que isso funcione, porque encurta as distâncias, facilita a vida do paciente, facilita a comunicação, aproxima o paciente, em vez de ser aquela coisa um pouco mais fria, de apenas por e-mail ou por telefonema, você realmente trata de forma mais direta, e isso ajuda muito. Então, assim, como aqui sempre foi permitido, e foi permitido legalmente, e você podia cobrar por isso, e se faz há um tempo maior, está com a promoção agora de não cobrar nessa época de confinamento para animar o paciente que está triste e está se movendo e fazer alguma coisa. Mas é uma prática que é habitual e eu espero que ajude, que melhore. Países grandes, olha só, da última vez que eu tive na Austrália, eles têm uma preocupação especial, talvez seja o país mais preocupado em todos, em diminuir o número de consultas médicas para o paciente. Porque tudo tão longe na Austrália que porque é um país assim, bem pouco povoado e que está tudo muito distante. Então, eles precisam de protocolos médicos que requerem menos controles, menos ultrassonografias, menos visitas médicas, menos tudo, e eles já fazem muita telemedicina. Então, quando fui no ano passado, eu fui para dar uma aula específica de estimulação ovariana e estava promovendo um protocolo em especial, que não vem ao caso hoje, que se tem que fazer menos controles médicos. E isso foi de especial interesse para eles. Eu fiquei assim, poxa, por que é tão interessante? E olha hoje vindo ao caso. E hoje, provavelmente, a gente vai tratar os pacientes que começarem agora tentando fazer que eles se desloquem menos para a clínica e sem perder segurança, claro. Não vale a pena dizer que o Uhum. paciente vem menos, mas tem menos resultado. Então, a gente manter as mesmas taxas de resultado que a gente tem, a mesma segurança do paciente, com protocolos desenhados para que o paciente faça menos controles, venha menos na clínica. E existem, e também é uma saída para os próximos passos que a gente vai dar agora. É isso aí. Geralmente a gente termina em 30 minutos, a gente fala que termina, mas a gente continua respondendo algumas perguntas, né? Então, para quem precisar de sair, fica à vontade, mas acho que é bom responder algumas perguntas que as pessoas fizeram. Tem uma, se você concordar, né? Tem uma paciente que fala, a Maiara, diz que tem o antimeriano de 0,71 e 38 anos, né? E como que ela fica nessa situação? Bom, seria uma paciente prioritária. 0,71 eu teria que perguntar se está em picomol por litro ou nanograma. Faria uma diferença muito grande, tá? Se está em nanograma, é uma resposta apenas baixa. Se é em picomol, é uma resposta extremamente baixa. Sem dúvida, seria uma paciente prioritária que deveria procurar um centro já para fazer, no mínimo, uma captação de óvulos. E se já for uma paciente que já com um casal já constituído, já congelar embriões. É uma paciente, sem dúvida, candidata das primeiras a começar. É. Tem uma outra que pergunta se os maridos, quando vão deixar o sêmen congelado, se ele é testado. Sim, sim, desculpa, eu falei assim, a gente fala dos pacientes no plural. Todos os maridos têm que ser testados também. Do nosso protocolo que a gente fez aqui na nossa clínica, o marido vai fazer o IgM e o IgG no começo de tudo e não repete depois do PCR, porque ele não vai para a punção. Mas sim, o marido sempre é testado também.
Muito bem. Quem mais quer? O que você gostaria de falar mais? Fala para suas considerações aí Eu, para. eu acho que tudo deveria ser enfatizado mais na educação da população. Falando de política geral, na educação da população, falando do nosso tratamento em si, na educação da equipe médica e do paciente. Vale a pena proibir, liberar ou educar como fazer bem? Acredito que educar como fazer bem é a saída. Então, promover tratamentos, oferecendo informação para o paciente, como eu tenho que me comportar, ajudar ele a estar mais distante da contaminação. De certo ponto, ajudar o paciente a perder o medo da contaminação. Muitas pessoas, o mais visceral do ser humano é dizer, não, eu não quero que meus filhos peguem essa doença. Mas são justamente nossos filhos os que menos riscos têm de pegar a doença e de desenvolver qualquer coisa. Então, é a base de muito boa informação para o paciente, tanto de perder alguns medos, como de se preparar para não disseminar isso, porque uma vez, olha só, mudou muito minha cabeça em relação a isso, no dia que eu estava conversando com um colega muito próximo meu, que é um cirurgião daqui da clínica, e ele é um dos poucos colegas que trabalham também em outros hospitais. A maioria de nós trabalhamos aqui de forma exclusiva. Ele, como é cirurgião, tem tempos livres para poder dar um plantão, etc., em outros hospitais também. E ele me disse, Fábio, não se engane. Se os nossos filhos, ele também tem 3 filhos como eu, nas idades muito parecidas, se um de nossos filhos tiver uma apendicite, que não está nas mãos de ninguém, ninguém prevê uma apendicite, você não se protege contra uma apendicite. Acontece e acontece. Se ele for para o hospital e num país onde ninguém está cuidando da saúde pública e os hospitais estão saturados com todos os cirurgiões e todos os médicos na UTI cuidando de Covid, quem vai atender seu filho na emergência vai ser um ginecologista, vai ser um dermatologista e vai operar direito? Talvez não. É uma coisa que é simples se torna complicada se a saúde pública estiver debilitada. Então, o esforço que a Espanha fez, que durante muito tempo eu critiquei, de ser excessivo, de ter fechado muito e a gente parou as nossas vidas, parou a clínica de reprodução, talvez tenha sido importante para não colapsar o sistema de saúde. Em Madrid colapsou, não teve jeito porque é muito grande. Na Catalunha colapsou, mas em Valência não. Aqui em Valência, o nosso instituto doou 4 respiradores completos para um dos hospitais da rede pública que estava atendendo Covid, porque a gente já está fechado mesmo, não ia estar tendo cirurgia, e eles podiam apoiar. Depois de 3 semanas, devolveram para a gente porque já não precisava. Ou seja, graças a Deus, aqui em Valência, o precoce que foi o fechamento conseguiu ajudar, conseguiu, com essas medidas, que não se tornasse grave. A Espanha está grave, a Espanha está grave em números, mas não há uma calamidade, não há corpos empilhados e coisas acontecendo. Talvez em Madrid, por ser uma coisa excepcional de grande que é, mas no resto do país não. E isso talvez tenha sido a chave. Transladando isso para a nossa realidade, cuidar desde o princípio, cuidar ao receber o paciente, cuidar da nossa clínica, cuidar do nosso pessoal e cuidar do paciente com informação. Eu acho que essa Beleza. é para o futuro. Então, ótimo. Finalizando, na verdade, em respeito ao colega que está assistindo, tem 2 perguntas aqui. Já acabou, mas como é o colega que está perguntando, assistindo, né? Qual que é a idade limite na Espanha? Deve ser essa é uma paciente, né? De tratamento. Qual a idade limite da mulher? E um colega pergunta, por isso que é uma pergunta técnica, da suplementação de progesterona na fase lútea. Né? Poxa, Qual a suplementação possível? Porque acho que vocês são o campeão de ovo doação, até aqui já sim. falando que a gente vai entrevistá-lo sobre ovo doação em breve, né? Que vocês fazem muito isso lá. Então tem uma experiência grande, talvez por causa disso que o colega está perguntando como é que vocês fazem tão rapidamente, porque essa é uma coisa técnica para médico, né? Que de repente a gente pode falar isso depois, mas como ele está insistindo de perguntar, então vamos Vou, falar. vou me conter, porque a gente acabou de publicar 3 trabalhos sobre progesterona fase lútea. Eu acho que é mais pelas publicações da Arina Lavarta que eles estão perguntando mais. Teria muito que se falar em suplementação de fase lútea. O que a gente está fazendo agora é, em poucas palavras, individualização. A gente está no dia da transferência embrionária fazendo uma análise de progesterona para poder, a partir daí, aumentar a dose ou não de forma individualizada para cada paciente. Eu deixo aí, porque senão isso se expandiria para muito mais, muito mais. Eu dei uma aula de 40 minutos só sobre isso, então não dá para falar em 2 segundos. E a idade limite aqui na Espanha, convencionada por todas as sociedades, etc., que trabalham aqui, é de 50 anos completos.
A paciente com 51 já não deveria fazer tratamento. Existem poucas exceções que a paciente pode fazer, mas são bastante raras. Então, se idade de iniciar um tratamento máxima. Normalmente, a gente até coloca aqui 49 para que, enquanto a paciente pediu, marcou, começou a fazer e fez 50. Então, o ideal seria 49 anos como idade limite. Realmente não dá para continuar mais. Foi interessante porque quem não conhece a Espanha, mas a Espanha se destaca como centro de produção humana, né? Principalmente pelo IVE. E hoje, com a globalização, realmente as informações chegam muito rápidas. Então, Isso. o que faz na Espanha é o que a gente faz aqui também no Brasil, em São Paulo. Então, realmente com essa facilidade de comunicação, é muito parecida a medicina, é muito parecido o modo como eles tratam, a gente também, a gente copia deles, eles geralmente não copiam da gente, mas a gente copia deles e então acaba tendo essa interatividade durante os congressos, então é muito Claro. parecido o que se faz, né? E aí, eu queria agradecer, porque daqui a pouco fazer outra live com um colega, nós vamos falar de um assunto mais simples, até quem quiser continuar, daqui a pouco a gente chama, vamos falar sobre inseminação artificial, então é mais light, então por isso que a gente não dá para continuar muito mais, mas foi um prazer Tranquilo. enorme falar com você e saber que o Brasil está representado aí fora também por pessoas brilhantes também. Muito obrigado. Eu que agradeço, Jorge. Um grande Até, abraço até a e próxima continua aí. em Tchau, contato. tchau. Até mais. Tchau, tchau.